A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Estaremos agora orando para darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais uma vez estamos aqui para este estudo da Tua palavra. Que não sejamos meros ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, também te pedimos que essa terrível doença, essa terrível pandemia, possa ser logo extirpada da face da terra, e que a Tua misericórdia se manifeste, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que traz como título um chamado à adoração e um alerta. Baseia-se principalmente no Salmo 95, lá no finalzinho vai fazer uma menção, uma comparação com o Salmo 81, mas o estudo em si ele se baseia principalmente no Salmo 95. Por isso o texto áureo está no Salmo 95, no versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os textos de referência encontram-se no Salmo 95, versículos 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Amém? Estaremos então fazendo essa análise minuciosa do Salmo 95, e para tal eu continuarei usando o método da análise retórica, mais precisamente que é conhecido como análise retórica bíblica semítica. E dentro da proposta desse método, eu preciso trabalhar a partir do texto na língua original e assim fazer uma tradução a partir do texto na língua original. No caso dos Salmos, como todo o Antigo Testamento, quase a totalidade do Antigo Testamento, o hebraico. Eu estarei comparando com a Almeida corrigida. Uma outra questão, alguns chegaram a me perguntar, interagindo sobre essas lições, como é uma poesia, ela funciona em linhas. Os versículos, na verdade, eles dividem de acordo com um entendimento. Essa divisão de versículos foi feita lá na Idade Média, é bem posterior. Depois esses versículos foram numerados, mas a chamada segmentação, que é a identificação destas linhas, ela parte do seguinte pressuposto. Lógico que eu estou aqui explicando rapidamente, Verifica onde tem o verbo. É mais ou menos como aquelas lições lá da escola, quando você analisa orações subordinadas, coordenadas, e o que manda, o que determina é o verbo.
Aonde você tem um verbo, então você tem uma linha. Mudou de verbo, mudou de linha. Usando a tradução corrigida, nós vemos aqui no primeiro versículo: vinde, cantemos ao Senhor. Aí depois, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Eu tenho dois verbos, consequentemente eu tenho duas linhas. A Almeida corrigida, ela não traz essa separação nos salmos, nas linhas. Já a Almeida atualizada, ela procura, sempre que você tem uma poesia, ela faz essa divisão em linhas. E essa segmentação, ela também é utilizada nos trabalhos de interpretação a partir do texto na língua original. Ele é proposto para toda a Bíblia. Quando é um texto narrativo, você vai perceber que as linhas não vão ficar balanceadas. Já na poesia, você nota um balanço, né? Um equilíbrio entre as linhas. Você não tem uma linha só com uma palavra, por exemplo, e depois uma outra linha com várias palavras. Uma outra coisa que você vai percebendo na análise retórica é que você vai formando grupos ou de uma linha apenas, de duas, no máximo três. Passou de 3 linhas, você já tem um outro agrupamento. E, por sua vez, esses agrupamentos vão sendo também unidos em um único grupo, 2 ou 3. Isso vai ajudando a explicar o porquê, quando eu disponibilizo o PDF, eu tenho uma linha mais grossa separando as partes e um tracejado como que dividindo as subdivisões. Então, aqui no PDF que eu disponibilizei, do versículo 1 ao 5, eu tenho a primeira parte. Aí depois, versículos 6 e 7, eu tenho a segunda parte. E do versículo 8 ao 11, é a terceira e última parte. O primeiro versículo, 2 linhas. Aí depois o versículo 2, mais 2 linhas. Por que esse tracejado? Porque agora você tem um outro agrupamento formado por 3, são chamados de segmentos, né? 3 versículos, cada um formado por 2 linhas. E como eu vou descobrir aonde eu coloco esse tracejado? Aonde eu tenho uma mudança de tema. Para nós entendermos aqui como nós encontramos essa disposição, lá no versículo 1, vamos, exaltemos ao Senhor, exaltemos a Adonai. Aí no versículo 6, vinde, adoremos. Esse vinde, adoremos, continua com o tema da adoração, mas ele já encontra elementos novos. Ele está falando o quê? No versículo 7, pois ele é o nosso Deus, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Você tem agora aqui uma temática que ela vai apontar para a segunda. Essa parte do meio é o que nós chamamos de gancho ou de interseção. É quando ele guarda elementos da parte anterior e aponta também para a posterior. Agora, algo que na Almeida Corrigida, por exemplo, isso não é mostrado. Se a temática da adoração continua no versículo 6, aí alguém poderia dizer, tem vamos no primeiro versículo, usando a nossa tradução. Tem vinde lá no versículo 1 e vinde no versículo 6. Só que na língua original, os verbos são diferentes. Então, isso marca uma mudança também. Então, vamos lá. No primeiro tópico, um convite à adoração.
Então, aqui nós temos, eu vou acompanhar pela tradução que eu disponibilizei no PDF. Vamos, exaltemos a Adonai, ou ao Senhor. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com ações de graças, com hinos, celebremo-lo. Então, isso aqui fala de uma celebração num culto. Você está cantando, você está exultando de alegria. E é interessante que o movimento aqui, a palavra, o verbo no hebraico é ir, vamos. É um convite para ir à adoração. Por isso que aqui na revista coloca como ponto de partida o único digno de adoração. Agora no versículo 3, por isso que tem esse tracejado aí, muda agora. Do versículo 3 ao 5, você tem uma temática criacional, está falando da criação. Pois Deus grande é Adonai, e o Rei grande acima de todos os deuses. Por isso, está apontando então para o versículo 3, por isso, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são dele. Por isso dele é o mar, e ele o fez. A terra seca, suas mãos formaram. Então, é um tema criacional e também está falando da grandeza de Deus. E essa grandeza se manifesta na criação. Deus como sendo o Deus criador e, portanto, o Deus que está sobre toda a terra. Vamos perceber o acréscimo aí no versículo 4 e 5, por isso. Aqui há uma pequena dificuldade no texto hebraico por causa da partícula asher. Essa partícula asher quer dizer que. Mas, de acordo com o contexto, essa partícula asher, ela pode ser traduzida, nesse caso aqui, como por isso, como se fosse uma consequência. Aqui nesse salmo, né, é uma partícula difícil de ser traduzida, mas ela aponta para essa possibilidade. Então você tem essa temática da adoração. Primeiro, um convite. Esse convite é para o povo. O salmista está convidando o povo. Vamos, tá? Embora tenha aqui na Almeida Corrigida vinde, né? Mas o texto hebraico fala vamos. É como se alguém estivesse dando início a uma celebração, ou esteja para começar uma celebração cultual. E aí no versículos 3 ao 5, continua o porquê dos motivos da adoração. Porque Deus ele é digno de ser louvado. Notem no versículo 3 essa questão do paralelismo. Pois Deus grande é Adonai, e o Rei grande acima de todos os deuses. Notem, Deus grande e Rei grande. O Senhor, como vem nas nossas traduções, né, na Almeida Corrigida, Senhor ou o tetragrama, né, no texto na língua original, Adonai, acima de todos os deuses.
Essa é uma temática explorada em muitos salmos e que aparece também em outras passagens da Bíblia. Vamos compreender. Hoje, nós temos a compreensão plena, já que nós temos a totalidade da Bíblia, que não existem outros deuses. A Bíblia coloca bem claro que só existe um único Deus. Mas como na época era muito forte a cultura politeísta em torno de Israel, ou seja, aquela cultura que defende a adoração de vários deuses, há constantemente a necessidade de se reafirmar que Deus está acima dos outros deuses cultuados pelas outras nações. Vamos ver, por exemplo, isso em Isaías, no capítulo 46. Vamos abrir aqui rapidamente Isaías, no capítulo 46. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou no cativeiro. Está aqui ironizando os ídolos, como que impotentes. Você vê isso também em 1 Crônicas 16, 26. 1 Crônicas 16, 26. Só um lembrete aqui, eu já tenho falado isso em muitas ocasiões, né? Todas as vezes que nos referimos a livros do Antigo Testamento, primeiro, segundo. Primeira e segunda no feminino é quando são cartas lá no Novo Testamento. Ah, mas a palavra crônicas é feminina, mas é um livro. Primeiro livro das crônicas. 16, 26. Olha o que diz lá. Primeiro Crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 16, versículo 26. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Essa palavra que é traduzida como vaidade, também pode ser traduzida como nulidade, ou seja, os deuses das outras nações, na verdade, não existem. E por isso você tem nos Salmos essa ênfase. Não, Deus é aquele que está acima dos deuses adorados pelas outras nações. O primeiro versículo, vamos, exaltemos a Adonai, celebremos o rochedo da nossa salvação. É uma explosão de louvor que você verá em outros salmos. O caso, por exemplo, do Salmo 100, que é bem conhecido, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Um outro detalhe a ser observado, que dá a certeza, né, dessa mudança, né, dessa organização, da certeza desse tracejado, está entre o versículo 2 e o versículo 3. Observem, é o mesmo verbo, mesmo lá na língua original. No versículo 1, vamos, exaltemos a Adonai, celebremos. Aí no versículo 2, termina como? Com hinos, celebremo-lo. Então, fechou. Você tem, no versículo 1 ao 2, você tem aquilo que nós chamamos de trecho. É o primeiro trecho dessa primeira parte. E aí, do versículo 3 ao 5, um enaltecimento à grandeza de Deus, especialmente na criação. É o chamado tema criacional. Muitos salmos
eles abordam essa temática criacional. E é interessante perceber que, fora, obviamente, do relato do início do livro de Gênesis, essa temática criacional ela não é tão explorada assim no restante do Antigo Testamento. Você encontra nos Salmos e também em Isaías. Às vezes uma menção aqui e acolá em outros profetas, mas ela se concentra principalmente no livro dos Salmos e é muito explorada em Isaías. Então, você tem esse vamos. Essa temática criacional, ela também aparece no Salmo 24. Salmo 24, no versículo 1, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, essa temática, ela vai aparecer nos outros salmos. E aqui é interessante a menção de profundezas da terra, né? Alguns comentaristas salientam que as profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses. Algumas mitologias que falam até de um deus específico, né, que às vezes estava ali nas profundezas da terra e que era uma ameaça aos demais deuses. Então, combatendo essa crença antiga, diz que nas mãos de Deus, para provar que Deus é um Deus poderoso, está realmente acima de todos os outros deuses, até as profundezas da terra, que eram temidas nas outras mitologias pelos supostos outros deuses, até as profundezas da terra estão sob o controle e o domínio de Deus. E forma até no versículo 4 um paralelismo interessante. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e aí na outra linha, e as alturas dos montes. Desde as profundezas até as alturas, tudo pertence a Deus. Aqui no tópico 2, o conceito de adoração, a forma de adoração. Adorar, ela pressupõe alguns rituais. Aqui no versículo 6, um dos mais conhecidos é o de se você se prostrar e de se ajoelhar. Além de estar associado à adoração, ele é muito associado à oração. Obviamente, a sua adoração não precisa ficar restrita a este ritual, mas o ato de se prostrar, de se ajoelhar, qual é o significado que isso tem? Isso significa que você está reconhecendo a grandeza de Deus, a superioridade de Deus, e é um ato de reverência a Deus. Era um ato muito feito em relação aos reis terrenos, e por isso, neste ato você está reconhecendo: Deus, Ele é rei na minha vida. Não por acaso, esse Salmo 95, ele faz parte de um conjunto de salmos que são chamados de salmos sabáticos, já que os judeus eles têm o hábito de recitar todos esses salmos na íntegra, do 92 ao 99. E todos esses salmos têm como temática a realeza divina. Aqui não aparece a expressão Deus reina, mas outros salmos vai aparecer.
Deus é rei, ou Deus reina. E aqui fica subentendido isso. Não aparece a expressão Deus reina, mas fica subentendido que eu estou me ajoelhando e me prostrando por reconhecer que Deus, ele é rei. O movimento agora, que ele ficou, como eu disse, escondido na Almeida Corrigida, e que aqui no texto, na língua original, ele fica mais claro. Primeiro diz, vamos, todos aqueles que estão comigo, eu estou fazendo um convite, vamos e exaltemos a Adonai. Agora, é o convite estendido a outros. Você já se encontra no ambiente de adoração, pressupõe que você já se reuniu, já cumpriu o vamos, mas agora que todos estão unidos para a adoração, há um convite para que outros se juntem à adoração. Então agora é vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante de Adonai, ou seja, do Senhor que nos fez. Já que no segundo trecho da parte anterior, da primeira parte, está falando de um tema criacional, só que ali está falando o quê? Das profundezas da terra, dos montes, das alturas dos montes, do mar, a terra seca. Tudo as mãos de Deus formaram. Agora está falando o quê? Se as alturas dele é o mar e ele o fez, como está no versículo 5, Deus também nos fez. Também somos criação. Só que a criação, ela é universal. Então aqui no versículo 1, vamos. Está falando do povo de Deus. Nesse caso aqui, lá no Antigo Testamento, do povo de Israel. Agora está fazendo um convite para toda a humanidade. A adoração, ela não pode ser restrita somente ao povo de Israel. Trazendo para os nossos dias, ela não está restrita à igreja. Mas a igreja faz um convite inclusivista, convidando toda a humanidade a vir e adorar juntamente conosco. Aí no versículo 7, pois ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Está reconhecendo, nós somos o povo de Deus, está falando do povo de Israel. Mas não vamos nos fechar, a esse convite ao restante da humanidade. Por isso que lá nos evangelhos, Jesus fala, minhas ovelhas, está lá no capítulo 10 do Evangelho de João, ele fala das minhas ovelhas, fala das ovelhas reconhecendo a sua voz, e ele diz, mas eu ainda tenho outras ovelhas. Então isso fala de inclusivismo e não exclusivismo. O grande erro de Israel no Antigo Testamento foi esse exclusivismo, de achar que a salvação era apenas para o povo de Israel. Mas aqui reconhece-se que esse convite deve ser estendido a toda a humanidade. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante de Adonai que nos fez, que nos criou. Agora, no final do versículo 7, há uma mudança brusca agora na temática. Só que a linha mais forte eu coloquei antes de terminar o versículo 7. É uma daquelas questões que eu já abordei em outras situações.
Hoje, se a sua voz ouvirdes, tem a ver com o versículo 8. Então, essa linha deveria estar no versículo 8. Foi um versículo mal dividido, mas depois de 500 anos não tem mais como mudar essa numeração, né? Mas, de qualquer maneira, você percebe que aqui, no final do versículo 7, já muda a temática. Até agora, você tem a temática da adoração. Agora vai mudar. Hoje, se a sua voz ouvirdes, o salmista ele está chamando a atenção. Hoje, se a sua voz ouvirdes. E aí vem no versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. A Almeida Corrigida resolveu traduzir como no dia da tentação. Porque a palavra Massá quer dizer tentação mesmo. Mas é um nome. Aqui, Massá e Meribá estão se referindo a um episódio que é descrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, no capítulo 17. Vamos acompanhar. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aí no versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? É esse episódio que está sendo descrito aqui no Salmo 95, no versículo 8. A palavra Meribá quer dizer contenda, e a palavra Massá quer dizer tentação. É interessante que a Almeida Corrigida traduziu apenas Massá. Não resolveu traduzir Meribá. Mas o correto aqui, como está falando de dois lugares, né? Ou melhor, dois nomes alternativos para o mesmo lugar, então por isso que o mais adequado é como fez a Almeida Atualizada, que manteve Massá. Só que aí, lógico, num comentário você precisa pontuar isso. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Qual foi o endurecimento? Essa murmuração. Não acreditar que Deus estava no meio do povo e que tinha a capacidade de dar de beber ao povo. Por isso que lá em Êxodo termina assim:
porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Um outro dado interessante é como esse Salmo 95 ele está sendo estruturado. Está no meio de uma adoração. Eles estão num culto. Vamos, e depois faz o convite, vinde. E você pode analisar. Num culto, todos estão alegres, adorando a Deus, e podemos pressupor, ninguém está duvidando que Deus está ali. Virou até uma espécie de chavão pentecostal, sempre dizer, Deus está aqui, Jesus está aqui, o que parece uma coisa óbvia. Mas mesmo em meio à adoração, o salmista ele chama a atenção de que pessoas podem estar, mesmo durante a adoração no culto, duvidando que Deus esteja ali. Quando nós falamos que tem pessoas que aparentemente estão no culto, estão no templo, apenas, entre aspas, fisicamente, mas a cabeça está longe, o seu coração não está ali na adoração. E algumas pessoas, talvez até mesmo murmurando. É interessante que o salmista faz essa mudança brusca. É como se até agora está caminhando a adoração e repentinamente é como se ele estivesse sendo tomado em profecia. Isso vai ficar mais claro, vamos ver daqui a pouco, lá no Salmo 81. Aí continua no versículo 9. Por isso vossos pais tentaram-me, testaram-me, não obstante terem visto as minhas obras. O que está chamando a atenção aqui? Números vai trabalhar muito com isso. Números lá no capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 13. Números capítulo 20, versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Está fazendo novamente, um novo episódio, é até o episódio em que Moisés ele fere a rocha, e lá na frente vai acreditar a esse fato um castigo a Moisés ele não poder entrar na terra prometida. Mas o que chama a atenção no livro de Números é essa questão da murmuração. Eles estão vendo as maravilhas do Senhor, Deus está fazendo, sempre abençoando, providenciando tudo, e ainda assim eles murmuram, não conseguem ter um agradecimento e ficam murmurando. É algo que eu sempre gosto de salientar. Nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, às vezes passamos por situações tão difíceis que isso é a fraqueza da carne humana. Somos tentados a murmurar, a reclamar, mas nunca podemos esquecer de agradecer a Deus. Ah, mas eu não tenho nada a agradecer a Deus. Sempre temos algo a agradecer a Deus. E Números explora muito isso.
Deus está sempre providenciando uma saída, sempre providenciando uma solução, e o povo sempre reclamando. Aqui, Números, ainda livro de Números, no capítulo 11, versículo 4. Números 11, versículo 4. Eu, o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui o texto na língua original é bem forte. Eles chegam a dizer que o maná é maldito. Mas olha o que diz depois aqui no versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. E mesmo assim estão reclamando. É por isso que lá em Deuteronômio vai ser feita a seguinte ponderação. Deuteronômio, no capítulo 8. Olha aqui a ponderação feita em Deuteronômio sobre essa questão dessa necessidade de nós estarmos agradecendo a Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí no versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aí no versículo 5, confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Ou disciplina, aqui a tradução, ela não é adequada. Castigar não é aqui o que o versículo está querendo transmitir. Aqui a ideia é de disciplinar. Aí o que diz no Salmo 95? Por isso vossos pais tentaram-me, testaram-me. E aqui diz que é Deus que prova a nossa fé e não nós que devemos tentar testar Deus. Tiago deixa bem claro isso, ninguém pode tentar a Deus. Por isso vossos pais tentaram, me testaram, não obstante terem visto as minhas obras. Versículo 10 agora. Fazendo menção aqui. 40 anos enojei-me com a geração. E aí a Almeida Corrigida até coloca, com esta geração, né? Vai ficar bem claro que está se referindo a essa geração aqui de Israel, lá no deserto. Um outro detalhe interessante é como isso às vezes acontece. Existem expressões bem fortes lá no hebraico,
e que a Almeida Corrigida, às vezes, ela procura como que suavizar. Como é que a Almeida Corrigida colocou? 40 anos estive desgostado com esta geração. É mais forte do que desgosto. A palavra no hebraico dá a ideia de nojo. 40 anos enojei-me com a geração. E qual é o motivo? E disse, é povo de coração transviado, e eles não conhecem os meus caminhos. Olha a força aqui do termo hebraico. A tal ponto, o povo apresentou um coração não agradecido, de tanto que o povo murmurava, reclamava, sem razão, que aqui diz que Deus ele ficou, se sentiu enojado. Longe de nós provocar esse tipo de sentimento. Que possamos lembrar sempre de ser gratos a Deus. Graças te dou, Senhor. É diferente de você ser negacionista. Isso é muito importante pontuar. Não é você negar que você está passando por alguma dificuldade. Naquilo que você está passando dificuldade, você pede que Deus te dê forças, capacidade, né, para que você possa superar. Mas não deixar de agradecer aquilo que Deus te proporciona. Senhor, estou passando por uma situação complicada, mas eu te agradeço porque eu tenho saúde, te agradeço porque eu tenho um teto para morar. Sempre existe motivo para você agradecer a Deus. Aí no versículo 11. Por isso, jurei na minha ira, se virão ao meu descanso. E aí termina o salmo. Por que eu deixei entre aspas, do versículo 8 ao versículo 11? Deus está falando na primeira pessoa. Até o final do versículo 7, é o salmista falando. Agora, ele diz assim, lá no final do versículo 7, hoje se a sua voz ouvirdes. Ele passa a citar uma fala divina. Esse tema, aqui 40 anos estive enojado, né? Você não vê ali. A impressão que dá é que no meio de uma celebração cultual, é como se o salmista, como se uma das pessoas, né, ele fosse tomado em profecia e declarando aquilo que Deus queria falar com o povo. Estamos no meio de uma celebração, de uma adoração, mas não se esqueça de ter o coração agradecido. Essa é a grande mensagem. Por isso que aqui você tem essa parte bem destacada. Mudou totalmente a temática. E aqui você tem a chamada temática dos salmos históricos. Está fazendo uma admoestação ao povo, mas lembrando, né, do passado. Existem alguns salmos que são chamados de salmos históricos, que vão explorar dados da história de Israel. Você vai perceber isso, por exemplo, no Salmo 105 e no Salmo 106. São outros exemplos de salmos históricos. Aqui ele juntou, tem alguns salmos que são interessantes nisso. O Salmo 24 faz a mesma coisa, de juntar mais de uma temática. Aqui são duas temáticas. Louvor e adoração e depois uma temática histórica.
Às vezes eu converso com alguém, com algumas pessoas, né? Alguns parecem que têm medo de se aprofundar no Antigo Testamento, até por conta disso, porque o Antigo Testamento, muito mais do que o Novo, ele pede esse conhecimento histórico. A fé do Antigo Testamento e, consequentemente, a fé judaica, ela está muito arraigada na questão histórica. Até hoje eu me pergunto se foi, porque desde a época da escola eu sempre gostei de história, né? Até hoje me pergunto se foi a história que me levou a gostar do Antigo Testamento, ou se foi o Antigo Testamento que fez com que eu resgatasse esse gosto pela história que eu tinha lá na época da história, na escola. Mas, de qualquer maneira, a fé no Antigo Testamento, a revelação no Antigo Testamento, ela está muito entrelaçada com a história. Deus, ele se revela na história. E por isso nós estudamos a história para aprendermos com os erros e com os acertos. Os erros nós temos que aprender para não repetir. É isso que está falando aqui. Costuma-se dizer, né? Eu já disse isso em outras ocasiões, costuma dizer que o povo brasileiro é um povo sem memória, que não gosta de história. É um povo que parece que esquece muito rapidamente. Mas o que o Antigo Testamento nos ensina é que eu preciso prestar atenção na história. Lembrar do que Deus já fez para alimentar a minha fé. Deus continuará a fazer. E analisar os erros do passado para não repetir. Uma outra coisa interessante que nós vemos lá no livro de Números é isso. Não lemos ali no capítulo 20 de Números sobre Meribá, mas já tinha sido descrito lá em Êxodo 17. Números 20, a partir justamente do capítulo 20, é uma outra geração. Já se passaram os 40 anos. E aí você vai perceber que eles vão repetir erros feitos pela geração anterior. Por quê? Não aprenderam com a história, não revisitaram a história. Vamos tomar conhecimento disso para não repetir os mesmos erros. Não fizeram isso e aí, consequentemente, ficaram repetindo erros. Essa é uma grande lição do livro de Números. Aqui do versículo 8 ao 11, final do versículo 7 até o 11, terá uma grande citação em Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 4. E é interessante observar como ele vai explorar, né, essa citação do Salmo 95. Olha só lá em Hebreus 4, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ele começa lá no capítulo 3. Ele vai explorar bastante. Vamos ler aqui, capítulo 3, a partir do versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, aí vai citar agora o Salmo 95, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Aqui ele traduziu a palavra Meribá, que é contenda, como provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por isso que ele vai voltar a mencionar o Salmo 95, lá agora no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 5. Depois vai ficar voltando até o versículo 7. Hebreus 4, 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Falando do repouso de Deus lá no sétimo dia. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi. É interessante isso porque o Salmo 95, ele é anônimo, ele não tem título, não tem atribuição de autoria, mas aqui o escritor aos Hebreus diz que é de Davi. Então, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, ele explorou bastante esse início aqui o Salmo 95, aplicando para nós, que não endurecemos o coração como o povo endureceu ali, para que nós de fato possamos entrar nesse repouso. Ele vai até aqui no versículo 11. Vamos continuar, desde o versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Agora, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, aqui nós temos a organização do conjunto. Tá? Isso que nós falamos está lá no tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Aí a organização do conjunto do Salmo 95. Vamos, exaltemos a Adonai, versículos 1 e 2. Se contrapõe a Adonai, rejeita seu povo, lá nos versículos 10 e 11. B. Grandes obras de Adonai, a grandeza de Adonai, nos versículos 3 ao 5, se contrapõe a B', grande ofensa a Adonai, a grande ofensa que o povo fez a Adonai, versículos 8 e 9. A parte central, a mais importante do Salmo, vinde, adoremos a Adonai. Por isso que se costuma dizer que um dos grandes propósitos dos cultos públicos, especialmente domingo à noite, são cultos evangelísticos de convite para que as pessoas venham adorar a Deus juntamente conosco. Estamos alegres adorando a Deus, mas nós não podemos ser exclusivistas. Eu estou me importando apenas comigo, tão somente comigo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não. Eu estou alegre em estar adorando a Deus, em estar exultando na presença de Deus, mas eu quero convidar outros a esta adoração.
Isso é o que nós encontramos lá no versículo 6 e 7. Isso é fortalecido pelo vinde, em contraposição ao vamos, conforme o texto na língua original, do primeiro versículo. Nós vamos terminar fazendo uma rápida comparação com o Salmo 81. Então, existe aqui um ambiente cultual. E no meio desse culto, é como se alguém, o salmista, ele fosse tomado em profecia. Esse momento aqui no Salmo 95, hoje se a sua voz ouvirdes. Vamos ouvir a voz de Deus. Deus vai falar agora. É como se ele estivesse sendo tomado em profecia. Isso também vai acontecer no Salmo 81. Lógico que uma análise pormenorizada do Salmo 81 demandaria uma outra aula, mas vamos falar apenas rapidamente aqui. Salmo 81. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa suave, o alaúde, toquei a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. Então, como começa o Salmo 95, ele também está começando com uma celebração cultual. Aí você vê que muda agora. 6. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. É Deus que está falando agora, então muda. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Curiosamente, também está se referindo ali o episódio de Meribá e Massá. Aí continua. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Aqui está mostrando que realmente alguém lá no meio do culto foi tomado em profecia. Houve a mudança no versículo 6. Diferente do Salmo 95, que houve um anúncio, hoje se a sua voz ouvires. Aqui a mudança aconteceu bruscamente. É como acontece às vezes nos nossos cultos, alguém é tomado em profecia, né? O culto está se desenrolando e de repente alguém é tomado em profecia. E é Deus falando com essa pessoa que está sendo tomada em profecia. Abre bem a tua boca e te encherei. Por isso, é para continuar com o relato. No versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu bateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Agora volta o salmista falando, né? Agora ele, sem estar sendo tomado em profecia, fazendo uma ponderação agora. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Aí volta agora a falar Deus. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Então, no meio do culto, lembrar da obediência, lembrar da sua firmeza com Deus. Por isso que é uma temática similar ao Salmo 95. Não haveria tempo hábil para fazer uma análise detalhada e minuciosa como fizemos do Salmo 95. Até porque a lição de hoje, o principal foco era justamente o Salmo 95. Amém? Deus abençoe. Estaremos agora orando para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este estudo. Abençoa, Senhor,
a cada lar alcançado, Senhor, por esta transmissão, por cada lar, Senhor, que está assistindo, que cada lar esteja protegido, Senhor, pelas tuas poderosas mãos, que cada lar esteja protegido dessa terrível doença e protegido de todos os males. E mesmo aqueles que não são alcançados por esta transmissão, a tua igreja, Senhor, pede que toda a humanidade esteja livre deste mal e desta doença. Nós, mais uma vez, te pedimos pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.